E o tema de hoje é estrutura organizacional, o que é, para que serve e como é que isso pode ajudar você aí no seu negócio. Fica comigo porque vai ser demais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa GPS das Empresas Lucrativas. Aqui eu conto estratégias, trago ferramentas para empreendedores, para empresários aumentarem as suas vendas em um curto espaço de tempo. E se é o seu primeiro contato aqui, o meu nome é Fernando Tino, eu sou empreendedor e empresário, atuo há mais de 15 anos no mundo dos negócios e nos últimos 5 anos já ajudei centenas de empresários a aumentarem as suas vendas, a melhorarem as suas empresas, mesmo nos momentos mais desafiadores. E eu quero aproveitar também para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever, ative os sininhos das notificações para que você possa sempre ser avisado de conteúdos atualizados deste canal. Deixe o seu like também para que o YouTube identifique esse conteúdo como importante e para que ele mostre isso daqui para muito mais pessoas, para muito mais empresários, assim como você que tem sangue nos olhos e querem mudar o mundo através de seus negócios. E o tema de hoje é estrutura organizacional, o que é, para que serve e como é que isso pode ajudar você aí no seu negócio. Fica comigo porque vai ser demais. Eu quero falar para vocês de governança, estrutura organizacional. Pensem como grande enquanto ainda são pequenos. Uma empresa, gente, isso aqui é um filé mignon também da gestão, tá? Uma empresa, para funcionar bem, ela precisa de 3 níveis. Escreve aí, 3 níveis. Você pode escrever governança / estrutura organizacional. Desenha uma pirâmide assim, ó. Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Lá em cima, no topo da pirâmide, está o nível estratégico. Está a cabeça do ser humano, o que pensa a empresa. Quem que está nesse cargo aqui? É o Fernando Tino no ICEB, no agronegócio. Ele é a cabeça da empresa, certo? Abaixo do Fernando está o nível tático, o nível técnico, os gerentes, os coordenadores, os líderes, que são subordinados ao Fernando, que respondem para o Fernando. E embaixo do nível tático está o nível operacional, chão de fábrica. Entende? É quem faz a coisa acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde você acha que 90% dos empresários estão? No estratégico, no tático ou no operacional? Fala para mim. 90% dos empresários estão no operacional, enquanto eles deveriam estar no estratégico. Existem na vida leis, regras, normas, mas existem na vida leis universais. Veja só, o que são leis do homem? Lei de trânsito. Eu estou passando com o meu carro a 150 por hora em um semáforo de 100 por hora. Se o semáforo tiver quebrado, chega a multa para mim? Não chega. Eu posso passar 1000 por hora. Se o semáforo tiver quebrado, a multa não chega, a conta não chega. Só que, gente, quando você fere uma lei universal, você vai pagar o boleto. Existem leis universais, como lei da gravidade. Se eu soltar esse canetão, o que acontece? O que acontece? Será que cai? Será? Vão tentar, ué. Cai mesmo, bicho. Cai. Isso aqui é uma lei da gravidade, cara. Vai cair. E existe uma lei universal chamada lei da ordem. O que vem primeiro, vem primeiro. Numa empresa, primeiro vem o nível estratégico. Se você começar pelo operacional, você feriu uma lei universal, a conta vai chegar. Querendo ou acreditando nisso, a conta vai chegar. Deus colocou a cabeça acima de tudo para pensar. Para pensar.
As coisas, Fernando, eu sou uma eu-presa, como é que eu faço? Simples. Determine pelo menos um tempo por semana para você ficar como cabeça. Cola um papel aqui, ó. Estratégico, CEO. Toda segunda-feira, das 8 às 10 da manhã, eu sou o CEO da empresa. Cola o adesivo. Eu estou pensando no meu negócio. Eu estou gerindo o meu negócio. Aí depois, o resto da semana, não. Aí depois, você chama o seu funcionário. Sabe quem é? Você. Que é o nível tático, técnico aqui, ó. O gerencial. Você fala assim, a Betinha conversando com a Betinha. Ô Betinha, ontem eu estava pensando aqui, cara, ó, nós precisamos fazer isso, aquilo, outro, eu vou passar para você, faz acontecer. Aí a Betinha nessa hora está com um crachá de nível tático. Ela recebeu uma ordem de quem? Da patroa dela, que chama Betinha, né? Aí a Betinha vai lá na linha de produção. Agora ela troca o adesivo e põe o adesivo de operacional. Aí ela põe a máscara de atender lá, pega a furadeirinha, o micromotor e tal. Aí ela vai ouvir a gerente dela falando, olha, Elizabeth, essa semana nós vamos fazer isso, aquilo, outro, pá. Nesse momento a Elizabeth é operacional. É lógico que nesse momento a Elizabeth vai ficar muito mais tempo no operacional do que no gerencial, porque ela é uma eu-presa. Só que o que atrapalha as pessoas é que nunca elas estão aqui, ó. Os empresários estão burro de carga, carregando peso. Isso não funciona. Feriu a lei universal. Você, para toda operação que você vai realizar, para que tudo que você vai fazer, você tem que antes ter pensado aqui, ó, escreve aí, eu vou fazer um desenho para vocês aqui, ó. Eu vou encontrar uma forma de facilitar isso para vocês. Nível estratégico, nível, eu vou colocar tático / gerencial. Tático / gerencial e operacional. Como que é a pergunta para o nível estratégico? O quê? O que eu faço para melhorar a minha empresa? O que eu faço para vender mais? Entende? É nível de mentalidade. Eu estou inventando isso agora, vamos ver o que vai dar. O quê? Uma pergunta para o nível tático. Ah, já sei como. Como? No nível estratégico, eu entendo, eu vislumbro um sonho, uma meta, um objetivo, algo muito maior, sabe? Eu sou o visionário aqui, ó. O que fazer para resolver? Aí depois, você escreve lá um monte de coisa que você entendeu que tinha que fazer, aí você chama o gerente, o nível técnico, e fala, gente, como nós podemos fazer isso? É isso que eu faço com as meninas aqui. Como? E aqui o nível tático e técnico, eles vão pegar aquilo que você entendeu que deve ser feito e descobrir como vamos fazer aquilo. Porque normalmente esses caras aqui, eles filosofam, eles pensam, entendeu? Aí aqui, na verdade, é o mão na massa. Aqui pode ser como, quem vai fazer, por exemplo. Aí depois você delega, aí depois vai para o operacional que é fazer. Gente, fala a verdade. Quem aqui ia primeiro no fazer, ergue a mão, só para eu ver. Quem aqui ia, aí ó, pronto. Estava ferindo uma lei universal, lembra do bidezão. Gente, isso aqui é lei universal. É lei universal. Quando você começa fazendo pelo lugar errado, da forma errada, vai dar errado. A cabeça está aqui, ó, não é para carregar boné, não. É para pensar acima de tudo. Ah, Fernando, mas eu vou perder tempo pensando. Que perca tempo pensando, mas não perca tempo fazendo errado. O que é pior, perder tempo pensando para fazer certo ou perder tempo fazendo errado?
Eu acho que é pior perder tempo fazendo errado e ainda ter que refazer. Entende? Gente, essa sacada que eu dei para vocês foi uma mega sacada, viu? Eu não falei assim em nenhuma das outras turmas. Ó, pode... Não... Deixa eu ver se eu tenho uma folha limpa aqui. Ó, daqui dá para fazer um desenho. Eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer agora. Eu falei dos níveis técnico, tático e operacional. Agora, dentro desses níveis, nós vamos pôr pessoas. Mas eu quero que você entenda. Vou fazer de outra cor para você entender. Eu não tenho mais cor diferente. Agora vai ter que fazer vermelho de novo. Entenda que eu vou te mostrar uma ramificação agora. Entenda que ela está conectada àquela pirâmide que eu falei anteriormente. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo o risco passando direto? É só para você entender, para você sobrepor o que eu vou te mostrar agora sobre aquela pirâmide. Entende isso? Fica com essa imagem na cabeça. Lá no topo da pirâmide, tá, que nível? Fala para mim, que nível é esse aqui de cima, gente? Estratégico. Quem é aqui? É o Fernando. Aqui no ICEB está o Fernando aqui. Depois do nível estratégico, no segundo quadradinho, era o que, pessoal? Tático. Quem está aqui abaixo do Fernando no ICEB? Uma diretora de operações, um gerente de prospecção de vendas e marketing, um gerente de desenvolvimento e criação de conteúdo e relações públicas e um gerente financeiro, administrativo e de RH. Esse nível aqui é o nível tático. E abaixo desse nível está que nível? Operacional. Isso daqui, para que serve? Para que cada funcionário, que o nome é errado funcionário, cada colaborador saiba a sua posição dentro do time. Já imaginou, gente, um time de futebol que não tem posição? Ele está jogando embolado. Não tem zagueiro, não tem esse negócio, joga tudo embolado. Dá certo? É isso que acontece nas empresas. Agora, eu vou fazer uma estrutura organizacional. Eu vou colocar um centroavante, 2 laterais, 2 zagueiros. Será que tem mais chance de dar certo? Cada jogador na sua posição. Quando você não tem uma estrutura organizacional, você está com o seu time embolado, todo mundo jogando na mesma posição. E quando todos jogam na mesma posição, ninguém joga em nem uma, ninguém defende a dele. Entende? Isso não existe nas empresas, é lamentável, gente. Aí um cliente falou para mim o seguinte: Fernando, mas o meu funcionário não se coloca no lugar dele. Eu falei, cara, deixa eu te falar de coração. Ele não sabe qual o lugar dele. É como se o coração estivesse jogando, às vezes, no rim. E quando um coração está no lugar do rim, dá certo, gente? Não dá, porque coração tem que ser coração. Isso daqui é imprescindível que você tenha desenhado na sua empresa. E aí, gostaram? Esse vídeo que eu mostrei para vocês aqui é um trechinho do treinamento do Método 5090, o nosso curso para empresários, para empreendedores, para micro e pequeno empresários que querem crescer, tá? E nesse curso nós trabalhamos vendas, marketing, gestão, tá? Nós ensinamos como montar um processo de vendas matador e nós falamos muito de estrutura organizacional lá. Espero que você tenha gostado do trechinho do treinamento e eu quero te dizer que as pessoas confundem muito o que é estrutura organizacional. Porque assim, olha, estrutura organizacional todas as empresas possuem, gente.
Por mais que o dono nunca tenha ouvido falar de estrutura organizacional. Porque assim, ou você estrutura a sua empresa da forma certa, tá? Ou ela é estruturada de uma forma não tão boa. Eu sempre digo que empresa igual a organização, né? Eu posso dizer a minha empresa ou a minha organização. A gente não usa organização, mas seria correto dizer isso. Só que eu penso que no Brasil está mais para desorganização do que organização, né? Então entenda isso. Existe uma estrutura organizacional do seu negócio, tá? Por mais que ela não seja tão organizada, mas ela existe. De fato, ela existe. E eu cheguei a essa conclusão de que estrutura organizacional é fundamental para o crescimento, né? Para a sustentabilidade, para a longevidade de uma empresa. De acordo com os mais de 15 anos aí empreendendo, né? Antes de eu empreender, eu atuei como gerente de grandes empresas, de empresas até fora do Brasil, e eu cheguei nessa conclusão, gente, que estrutura organizacional é a base, é um grande pilar que sustenta as empresas. E eu sempre digo que a gente não precisa ter uma empresa grande para pensar como os grandes. O grande segredo é pensar como grande quando ainda você é pequeno. Essa talvez seja uma grande sacada, um grande aprendizado que eu tive aí no mundo corporativo. Eu lembro bem o primeiro contato que eu tive com essa questão de estrutura organizacional quando eu montei a minha empresa do agronegócio. A minha primeira empresa era uma empresa do agronegócio, existe até hoje, há mais de 15 anos essa empresa existe. E eu lembro que era muito difícil gerir o meu negócio. Olha, já é difícil gerir um negócio. Imagina gerir um negócio sem ter dinheiro. Eu já passei por isso, né? Hoje, graças a Deus, eu estou bem, tá? Eu estou bem financeiramente. As minhas empresas, elas são financeiramente muito saudáveis, tá? Nós atendemos em todas as nossas empresas, nós atendemos no nível de Brasil, tá? Só que nem sempre foi assim. No início eu sofri muito e eu lembro bem que era muito difícil gerir. Sabe, gestão de pessoas, gestão de processos, tá? Era muito complicado mesmo. Até que eu descobri essa tal da estrutura organizacional, aí eu estruturei meu negócio, eu consegui através dessa estrutura organizacional mostrar para cada colaborador onde ele estava na organização, qual o papel dele na organização, quem estava acima dele, quem estava abaixo dele, quem era a par dele, ou seja, como é que a gente quer que alguém ajude a gente, que um colaborador nos ajude, se ele não sabe o que ele tem que fazer para nos ajudar. Já ouviu o ditado? Cachorro que tem vários donos passa fome. Sabe por quê? Porque um espera para que o outro trate do cachorro e ninguém trata no final das contas. E você deve estar se perguntando, por que eu, que sou um pequeno empresário, devo investir tempo e dinheiro para estruturar a minha empresa, para fazer a estrutura organizacional da minha empresa? Na verdade, talvez você tenha que investir muito mais tempo do que dinheiro. Tudo que você não tem não é pelo dinheiro que você não tem. Todo resultado que você não gera na sua empresa é fruto do conhecimento que você não tem. Talvez você tenha que investir tempo estudando, ou contratando um consultor, ou fazendo um curso, tá? E depois você vai levar um tempo também estruturando esse organograma, né? Mas dinheiro, não sei se é a principal causa de você não ter uma estrutura organizacional aí. Por que estrutura organizacional gera benefícios para uma empresa? É muito simples de dizer isso. Imagine um time de futebol que está jogando tudo embolado. Não tem zagueiro, não tem centroavante, não tem meio de campo. Eles colocam 12 jogadores que jogam embolado. Onde a bola vai como se fosse abelhas em cima, sabe? Aquele monte de gente jogando embolado. Está sem estrutura organizacional, está desestruturado. Agora você imagina um time onde todo mundo sabe qual o seu papel, qual a sua posição, o que ele tem que fazer naquele papel, naquela função. Imagine que está jogando um time com uma estrutura organizacional, que cada jogador está na sua devida posição, jogando, sabe qual a sua função, e o time adversário, os jogadores estão jogando embolado. Quem você acha que ganharia essa partida? Diz aqui para mim nos comentários. Diz para mim nos comentários quem ganharia essa partida, se é o time que está jogando sem estrutura organizacional ou o time que está jogando com uma estrutura organizacional. É assim que funciona. É por isso que você tem que implantar a estrutura organizacional aí do seu negócio. É por isso que através dessa analogia muito simples, né, você vai entender que isso gera resultados. Imagina que o seu time de colaboradores está jogando todo mundo embolado, às vezes todo mundo na posição e está deixando uma posição descoberta, está levando gol e deixando de fazer gol à toa, né?
Agora, imagina que você dá a posição para o seu time, você ensina cada um a jogar naquela posição e fala, agora vamos para cima. Vamos ganhar o jogo, cara. Fernando, e se eu não tiver estrutura organizacional, o que acontece com a minha empresa? Há uma chance de você ficar patinando, perdendo tempo, gastando energia e não saindo do lugar. Simples assim. Simples assim. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. O que vale mais? Você de repente perder um tempo, que não é perder tempo, mas vamos supor que você perca tempo. Você perder um tempo para desenhar, para estruturar a sua estrutura organizacional, ou não fazer isso e ficar patinando e não sair do lugar. A escolha é sua. Me diga o que você quer. O que prefere? Ter um trabalho, perder um tempinho fazendo isso, ou não ter esse tempo, não ter esse trabalho, não perder esse tempo e perder a vida inteira para frente patinando sem sair do lugar? É muito melhor, pessoal, você parar, estruturar, pensar e fazer certo, do que não perder esse tempo no nível estratégico, começar a fazer as coisas, fazer errado, ter que refazer. É simples, hein? É uma questão de pegar a visão, cara. Qual é o melhor momento para se criar, aí, para se desenhar a estrutura organizacional? Eu sempre digo que o melhor momento é agora. O melhor momento sempre é o hoje. Comece onde você está, com o que você tem, com a estrutura que você tem, com o conhecimento que você tem. Até que você não tenha algo melhor que isso para dar continuidade. Dê o primeiro passo com as condições que você tem. Lógico que seria muito bom se você começasse a sua empresa com uma estrutura organizacional, com um plano de negócio, né? Com um canvas certinho, sabe? Uma coisa muito mais planejada, mas já que você já começou sem isso, o melhor momento é agora para você. O melhor momento sempre é o hoje. Olha, eu vejo que os empresários, que os empreendedores, principalmente o micro, pequeno empresário, empreendedor, ele erra muito aqui, ó. Ele fala assim, olha, é muito difícil para fazer isso, é muito difícil para fazer isso, eu não sei. Eu falo, cara, tudo na vida é muito difícil, presta atenção. É muito difícil fazer uma estrutura organizacional, né? Ele fala assim, tá? E eu falo, é muito fácil não crescer ou é muito difícil ter uma empresa que não cresce? Que ter uma empresa que o proprietário, que o dono trabalha e ele não vê fruto daquele trabalho? O que é mais difícil? Eu sempre falo, olha, as pessoas dizem que emagrecer é difícil. Aí eu pergunto, ser gordo é fácil? As pessoas também dizem que ganhar dinheiro é difícil. Aí eu falo, ser pobre é fácil? Cara, na vida você só precisa escolher qual difícil que você quer. Entende que empreender é para os fortes. Empreender, gente, exige muito mais da gente. Empreender exige muito mais da gente. É que a gente tem uma visão distorcida do que é um negócio. As pessoas dizem, vou sair do meu emprego, vou montar minha empresa, agora eu estou no céu. Agora eu tiro férias quando eu quero, agora eu recebo quando eu quero, agora eu recebo quanto eu quero. Não, não é assim. Aquele atestado que você trazia, ele não é válido mais aqui. Aquele atestado que você trazia lá no seu emprego, leva um atestado para a sua empresa, entrega para você mesmo. E aí, para que serve esse atestado? Nós precisamos entender exatamente o que significa empreender para que a gente empreenda bem. Fernando, por onde começar a estrutura organizacional? Estude a base da sua empresa, escolha uma estrutura organizacional que se adapte, que se adeque à sua empresa, monte uma base eficiente de comunicação, planeje a demanda do seu trabalho e monte um plano para contratação, para demissão, para não trocar os pés pelas mãos, falando português claro. E monte um organograma desde os primeiros passos da empresa, do início ao fim, crie processos para tudo. Lógico que eu dei aqui para vocês o básico do básico, né, gente? Não consigo em um vídeo te explicar como é que você cria uma estrutura organizacional. Eu vou dar um exemplo de como montar uma estrutura organizacional usando o mesmo exemplo do time de futebol. Imagine que você tenha um time de futebol, que é a sua empresa, onde todos os seus jogadores estão jogando embolados sem saber qual realmente é a sua posição, o que ele deve fazer naquela posição, ele não sabe quem é o capitão do time, ele não sabe de nada ali, ele está jogando às escuras, é como se ele estivesse jogando vendado. Aí você entende um pouco de estrutura, aí você começa a colocar cada jogador, dependendo das suas habilidades, em uma posição diferente. E você diz para ele, lapida as jogadas daquela posição, o que ele vai fazer tecnicamente, tá? E aí depois de um certo tempo você percebe que seu time passa a ganhar mais jogos. Por quê? Porque você estruturou isso, tá? E é assim que você deve fazer na prática aí na sua empresa.
Percebe? Pega o seu time e vai colocando cada um em uma posição e dizendo qual que é o papel dele naquela posição. Cria o manual daquele colaborador, escreve o manual dele, o que ele deve fazer naquela função ali, cargos e papéis, percebe? Diz para ele quem que é o superior dele, diz para ele quem é a par dele, quem está abaixo dele. Coloca cada um no seu devido lugar. Um dia um empresário disse para mim: Fernando, mas o meu time, os meus colaboradores, eles não se colocam nos seus lugares. E eu falei: cara, será que eles sabem quais são os seus lugares? Quais são as suas posições? Faça isso. Fazendo isso, você vai começando a estruturar a sua estrutura organizacional. Olha, pessoal, eu tenho um exemplo de um cliente, a Márcia e o Marcos. A Márcia e o Marcos Tofanelli, eles têm sorveterias em 2 cidades do interior paulista, tá? E eles tinham um problema muito grande de os colaboradores não enxergarem o Marcos como seu patrão. Aí eu falei: mas eles sabem que o Marcos é seu patrão? E era tudo muito embolado, sabe quando tá tudo muito, aquele time de futebol que eu já dei o exemplo, que ninguém sabia qual era a posição, quem era o capitão, né? Aí a gente desenhou a estrutura organizacional, né? Nós determinamos cargos e papéis, fizemos reuniões, dizemos para cada um, mostramos para ele ali naquela árvore onde ele estava, quem estava acima, quem era a par, quem estava abaixo, e mostramos para todos aqueles colaboradores qual que era a função, qual era a posição do Marcos. E eu falei para eles o seguinte, olha, o Marcos é o capitão desse time, a Márcia é o dono, é a dona do time, melhor dizendo. O Marcos é o capitão. Aí eu fiz uma reunião com esse time, depois que nós estruturamos tudo numa reunião interna, tá? Aí eu falei para eles o seguinte, eu mostrei a estrutura organizacional, a árvore lá, falei: olha, tá vendo aqui em cima? Esse time tem um dono, a Márcia é o dono do time, tá? E esse time tem um técnico também. O técnico desse time é o Marcos. Todo mundo passou a respeitar o Marcos porque eu disse que ele era o técnico do time. Até então ninguém tinha dito. E eu falei: ó, esse time tem um capitão. E o capitão é o fulano, que era o líder. Entende? Ajustamos. A empresa passou a rodar como uma engrenagem perfeita. Sabe? E uma empresa é uma engrenagem onde os dentes têm que se encaixar para que isso dê torque, dê tração. Sabe, uma coisa que me incomoda muito é ver empresários, pequenos empresários deixando de crescer, microempresários deixando de empregar pessoas, micro e pequenos empresários deixando de contribuir para a mudança do mundo por não ter uma estrutura organizacional. E sendo que isso não é um bicho de 7 cabeças, é questão só de sentar, de querer, sabe, se dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais, focar um pouco mais no que se importa. Veja só, pessoal, o empreendedor, o empresário de 20 anos atrás, talvez ele não precisasse ser tão estratégico quanto o empreendedor, o empresário de hoje. Na verdade, eu penso que o empresário de sucesso hoje, ele é um híbrido, ele é empresário / empreendedor. Ele é empresário / empreendedor. Por quê? Porque hoje exige muito que ele seja um pouco diferente ou bastante diferente daquele empresário de 10 ou 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Antigamente não precisava que o empresário estivesse tanto no nível estratégico. Lembra lá do topo da pirâmide que eu falei? Talvez não fosse necessário. Sabe por quê? Porque as coisas elas aconteciam normalmente. As pessoas eram mais digitais, sabe? Era mais do corpo a corpo. Era muito mais fácil vender, era muito mais fácil repor mercadoria, né? Mas hoje as coisas mudam muito rapidamente. Você perde a mercadoria muito rapidamente. A moda muda muito rapidamente. Então o empresário precisa estar muito mais conectado, muito mais antenado, ser muito mais estratégico. E quando eu digo que o empresário precisa ser mais estratégico, eu estou dizendo que ele precisa ter uma estrutura organizacional na sua empresa. Isso, para mim, é uma forma de ser estratégico. Uma das formas de ser estratégico, ok? Então é isso daí, você precisa, de uma vez por todas, começar a pensar aí na sua estrutura organizacional. Quando você vai fazer isso? Você pode dizer para mim aqui nos comentários. Quando você vai começar aí a lapidar, a trabalhar a estrutura organizacional da sua empresa?
Então é isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ter uma melhor visão do que é, como funciona, para que serve, né? Estrutura organizacional. E se fizer sentido para você, deixe aqui o seu curtir, comente, deixe nos comentários também o que você achou desse vídeo e assine esse canal para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais e mais empresários assim como você, e também para você, né? Para que você possa estar recebendo os nossos conteúdos, porque esse YouTube, esse canal é a televisão do empreendedor, do empresário brasileiro. Um abraço.